Olá! Hoje nós vamos falar de envelhecimento saudável. Será que isto é possível? Muita gente há algum tempo não imaginava esta possibilidade. Só para nós entendermos melhor a cronologia desta condição do envelhecimento, prestem atenção nesta tela. Esta era a população brasileira em 1950. Nós tínhamos uma base da pirâmide bastante larga e um afilamento já nas idades intermediárias. O que isto quer dizer? Que nasciam muitas crianças que já começavam a diminuir em número na juventude, na infância e na adolescência, que diminuiu ainda mais em direção aos anos vindouros, 40, 50 anos, e muito poucos indivíduos, de uma maneira representativa, chegavam aos 60 e menos ainda aos 80 anos de idade. No transcorrer das décadas de 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, isto começou a mudar de uma maneira significativa. A base deixou de ser tão larga, portanto, nascem menos crianças. Em 2000, 2010, 2020, onde estamos atualmente, e muito maior número de pessoas consegue chegar aos 60, 70, 80 anos de idade. E em breve, em 2050, completando um século desta evolução, o número de pessoas com 80 anos de idade vai ser quase semelhante ao número de pessoas nascidas vivas. O que quer dizer que nós teremos uma probabilidade enorme de envelhecer. Mas isso não foi um fenômeno homogêneo na história do mundo mais desenvolvido ou menos desenvolvido. França e Suécia, por exemplo, demoraram mais de um século para chegar a dobrar a sua população de idosos. O Brasil, a China, a Coreia farão isto em menos de 20 anos. Portanto, o nosso desafio para o envelhecimento é um desafio muito mais premente, muito mais rápido. Precisa da nossa participação mais ativa. Esta é uma foto feita numa das praças de Madrid, na Espanha, onde estão aguardando o veículo público, o veículo de transporte público, praticamente apenas idosos. E não é porque este é um local onde os idosos têm que se concentrar, não. Esta é a população que dispõe de tempo para poder esperar uma condução ou poder fazer um transporte coletivo numa cidade como esta capital europeia. E esta tela mostra o grande crescimento vertiginoso dos centenários japoneses. Reparem os senhores que a curva de ascensão é muito rápida a partir dos anos 70 ou 80 do século passado e, consequentemente, atingindo valores muito significativos. As mulheres sempre com uma expectativa de vida maior que a dos homens. Várias explicações para este fenômeno, mas ele é um fenômeno universal. Mulheres têm expectativa de vida mais longa, em torno de 7 anos, comparado com os homens da mesma cultura. Um detalhe interessante em relação ao envelhecimento, para nós sabermos bem aonde atuar, é que o envelhecimento tem um predisponente genético, uma importância do estilo de vida e, muito importante também, a condição ambiental. Aonde é que nós envelhecemos? Em que condições ambientais envelhecemos? O que é importante ressaltar é que o componente genético vai diminuindo a sua importância com o avançar da idade, enquanto que o componente estilo de vida e ambiente vão aumentando a sua importância com o avançar da idade. Ou seja, nós não conseguimos mexer ainda na genética que nos foi dada na hora da concepção. Quando juntaram-se espermatozoide e óvulo dos nossos pais, a nossa genética foi determinada. Mas nós conseguimos interferir naquilo que mais se modifica com o avançar da idade, que é o estilo de vida e a condição ambiental. Um exemplo típico deste fenômeno é o seguinte: essas duas irmãs gêmeas, univitelinas, aquelas gêmeas idênticas, foram separadas ao nascimento na época da Segunda Grande Guerra.
Uma delas foi viver nos Estados Unidos e a outra foi viver na Rússia. E estas duas irmãs se reencontram praticamente aos 80 anos de idade, 78 anos, e a semelhança entre elas é muito pequena. A genética é a mesma, mas o estilo de vida e as condições ambientais nas quais elas se desenvolveram foram muito diferentes, fazendo com que ficassem pessoas muito diferentes na idade mais avançada. Em compensação, não. Comparação a isto, nós temos esses dois frades, também irmãos gêmeos, mas que viveram praticamente a vida toda no mesmo ambiente, no mesmo estilo de vida. Entraram para o mesmo convento, fizeram a mesma vida religiosa de ambos. Acreditem, após os 90 anos de idade, ambos já acamados, faleceram exatamente no mesmo dia, mostrando que quando a genética é idêntica, mas as condições ambientais e estilo de vida também são, o ciclo da vida é muito semelhante. O que nós queremos fazer com isto? O que podemos fazer com isto? Evidentemente que um mau caminho para o envelhecimento é este que foi desenvolvido por este senhor, que é atendido pelo nosso núcleo de assistência domiciliar na condição de domicílio, para uma condição de autonomia e independência muito precária. Nós temos a autorização da família para mostrar esta foto não identificável, de maneira que ele tenha uma melhora das suas condições pelo atendimento, mas em nenhum momento a possibilidade de adquirir sua autonomia e independência. Esta é uma forma de envelhecer extremamente agressiva em relação a quem envelhece e nas pessoas que estão em torno de quem envelhece. Esse senhor tem apenas 67 anos de idade, deve ser considerado um idoso jovem e não tem mais nenhuma condição de desfrutar deste envelhecimento. Em contrapartida, esta senhora com 82 anos de idade adquire dia a dia uma maior autonomia e maior independência, fazendo exercícios que lhe permitem subir uma escada. Ela mora no segundo andar de um prédio sem elevador e ela vem e vai do seu ambiente de moradia com uma liberdade muito grande, e isto perdura há muitos anos porque ela promoveu o envelhecimento funcional, preservando as suas capacidades motoras e de raciocínio. É importante frisar que o envelhecimento é o fenômeno que une o indivíduo e a sociedade. O indivíduo envelhece e a sociedade, que envelhece também, acolhe este envelhecimento, ou cada um desses indivíduos durante o envelhecimento, da maneira mais saudável e mais possível. Quem determina isto é a funcionalidade, seja a funcionalidade individual, seja a funcionalidade que aquela sociedade e ambiente exigem que a pessoa tenha. O ambiente mais amigável permite que pessoas com funcionalidade reduzida sejam bem adaptadas a este ambiente. Um ambiente mais hostil faz com que as pessoas não consigam uma boa ambientação e, portanto, ficam reclusas ou excluídas da possibilidade de convivência. Nós já sabemos, é sempre importante enfatizar, que saúde não é apenas a ausência de doenças. O indivíduo pode ter saúde, apesar de ter doenças bem cuidadas e bem tratadas, e, por outro lado, pode não ter saúde mesmo não tendo nenhuma doença reconhecida. Portanto, nós não podemos entender isto como sendo dois fatores absolutamente interligados. Saúde é, na verdade, definido pela Organização Mundial de Saúde há já praticamente 70 anos, saúde é um estado de bem-estar físico, psíquico e social. O que eu quero dizer? Que o componente físico é importante, mas não é exclusivo. O psíquico e o social devem vir juntos com o físico para compor um estado de saúde com qualidade e que permita uma boa adaptação ao envelhecimento. Saúde, portanto,
pode ser considerado um sinônimo de estado funcional. Todos nós que estamos aqui envolvidos com esta temática, somos indivíduos capazes de fazer isto, o que nos permite dizer que somos pessoas saudáveis, independente da idade de cada um. Esse estado funcional é definido cada vez mais no dia a dia como a funcionalidade de cada um. De que maneira eu funciono, o que é que eu preciso para funcionar bem. Esta curva de desenvolvimento humano explica um pouquinho de quais são os caminhos que podem ser seguidos. Reparem os senhores que existe um desenvolvimento ainda antes do nascimento, na vida intrauterina, depois um desenvolvimento pleno nas 2 ou 3 primeiras décadas de vida, a ponto de atingir o máximo da minha capacidade funcional, mantê-la durante um período, 1 ou 2 décadas, e a partir dos 40 ou 50 anos de idade, observar um declínio que vai em direção ao futuro, aos 80 ou aos 90 anos de idade. Se eu consigo fazer todo o ganho que me é permitido e uma perda lentificada, eu chegarei aos 80 ou 90 anos de idade numa condição muito favorável, bem acima daquilo que é o limiar de autonomia e independência. É o caso daquela senhora que estava fazendo o exercício de leg press. Ela já superou os 80 anos de idade e ainda se mantém muito rígida, muito funcional. Infelizmente, porém, uma boa parcela da população não adquire tudo aquilo que poderia na fase inicial da vida e perde rapidamente a ponto de que, mesmo antes de ser idoso, já está numa condição abaixo da sua autonomia e independência. Esta posição D, por exemplo, poderia ser um sinônimo daquele senhor que vimos acamado e que depende de tudo de outras pessoas para poder ter a sua vida resolvida. Este fenômeno que vai de A para B é o envelhecimento saudável, que nós chamamos de predomínio da senescência. Este fenômeno de C para D é o envelhecimento patológico, aquele agredido pelas doenças que nós chamamos de senilidade. E esta diferença de 2 indivíduos de mesma idade em B, funcional, ou em D, totalmente dependente, é o fenômeno que nós chamamos de fragilidade. Os senhores reparem aqui nas curvas em azul, em amarelo e em laranja. Em azul são os indivíduos de cada idade mais funcionais. Em laranja, os indivíduos de cada idade mais frágeis. E em amarelo, o grupo intermediário. Reparem os senhores que para um funcional de 70 anos, nós temos uma expectativa de vida de praticamente mais 2 décadas. Aos 85 anos, de praticamente mais 8 anos. Aos 90 anos, de praticamente mais 6 anos. Expectativa de vida média. Quando falamos do indivíduo de mesma idade mais frágil, nós estamos falando de 1/3 da expectativa de vida para cada faixa etária. E se os senhores olharem com cuidado, este indivíduo funcional aos 85 anos de idade tem expectativa melhor que o indivíduo frágil de 70 anos de idade. O que comanda a expectativa de vida e a qualidade da vida não é, portanto, a idade, mas é a funcionalidade em cada idade, e é nisto que nós temos que nos basear para fazer os nossos planos de cuidado. A saúde, o envelhecimento ativo ou envelhecimento saudável, depende de muitos fatores, como estão aqui exemplificados, e nenhum deles deve ser descartado, porque nós já vimos que esta funcionalidade é determinada pelo ambiente, pelo indivíduo e pela sociedade, pela sua condição física, psíquica e social. Os principais ameaças ao envelhecimento ativo ou envelhecimento saudável são as múltiplas doenças crônicas, aquelas que nós vamos acumulando no transcorrer das nossas vidas e que determinam o uso de muitos medicamentos, aqui denominado de polifarmácia, e que ambos, as doenças e os medicamentos, nos impõem limites funcionais. Eis aqui
mostrando aos senhores que ter doenças é uma inerência do avançar da idade. Eu tenho muito mais doenças aos 40 anos de idade do que tinha na fase inicial da minha vida. Terei ainda mais doenças quando ultrapasso os 60 e mais doenças ainda do que quando ultrapasso os 80. Mas, se essas doenças forem devidamente diagnosticadas e devidamente tratadas, eu poderei ter saúde aos 40, aos 60 e aos 80 anos de idade, podendo contar com as minhas capacidades para executar as coisas que quero da maneira que posso. Algumas regras básicas para saber como chegar lá no envelhecimento saudável. A primeira delas é ter uma boa nutrição e manter-se fisicamente ativo durante todo o período de vida. Só que nós estamos cada vez mais com isto limitado, os nossos hábitos nutricionais estão piorando e a nossa atividade física está cada vez mais diminuindo. Outras coisas importantes é buscar ativamente as doenças crônicas, tentando diagnosticá-las antes que elas nos façam mal. Então, a hipertensão é um bom exemplo, o diabetes é outro bom exemplo, a osteoporose são bons exemplos de doenças crônicas que, devidamente diagnosticadas e devidamente tratadas, elas nos permitem não ter os malefícios que elas produziriam em indivíduos que não sabem que têm a doença e, portanto, não tratam. O equilíbrio emocional é fundamental, eu estar de bem comigo mesmo à medida em que envelheço. Eu não posso achar que o envelhecimento vai tirar obrigatoriamente parte das minhas capacidades. Vai modificá-las, é lógico, é natural. E eu me adapto a estas modificações com todos os recursos que disponho, recursos internos e recursos tecnológicos. Além disso, cultivar uma boa rede de suporte social entre familiares e amigos, entre novas amizades aliadas às antigas, entre a forma que eu tenho de me apresentar aos demais, é fundamental para sustentar o envelhecimento saudável e o envelhecimento ativo. Esta tela mostra que tanto na prevenção primária, quanto na prevenção secundária, quanto na prevenção terciária, o binômio atividade física e nutrição está presente e de grande importância. Atividade física e nutrição adequada são fundamentais em qualquer fase da vida. Um lembrete: prevenção quaternária é aquela em que eu limito ou praticamente extingo os excessos, a futilidade, os exames não necessários, os medicamentos que não são úteis à nossa saúde devem ser eliminados para que nós tenhamos uma boa prevenção quaternária daquilo que é desnecessário e pode nos causar malefícios. Uma demonstrativo de quanto a atividade física é fundamental foi demonstrado pela tese do médico Alexandre Bussi, que depois publicada mostrou que não só há um aumento da performance física, levando o indivíduo em curto intervalo de tempo, 9 meses, a uma condição melhor de funcionamento das suas pernas e da sua capacidade motora, mas também há uma melhora do nível de memória, ou seja, a atividade física melhora a capacidade cognitiva, o nosso poder de desenvolver o raciocínio. E a atividade física pode ser feita e deve ser feita em ambientes preparados para isso, mas não necessariamente numa academia. Pode ser feito em espaços comuns, como este grupo de caminhada que nós mantemos aqui na Atlética da Faculdade de Medicina. Falamos de dieta. Sem dúvida nenhuma, a dieta mais importante é aquela equilibrada entre os vários componentes. Componentes vegetais e proteínas animais, componentes tanto relacionados com verduras, legumes, frutas, sementes, lácteos e tudo aquilo que inclui um prazer em se alimentar aliado a um bom componente nutritivo. Uma regra básica é que quanto mais colorida for a comida, quanto mais colorido for o prato, mais equilibrado ele será. E os senhores, olhando para isso, reconhecerão
tudo aquilo que pode existir numa dieta adequada, cotidiana. Quando há necessidade de restringir algum produto ou de implementar outro produto, a ajuda do nutricionista é fundamental. E é nisto que a multidisciplinaridade do atendimento ao idoso, então, é fundamentada. Nós temos vários saberes que nos ajudam a entender melhor. Esse estudo, que está vindo agora para o Brasil, desenvolvido inicialmente na Finlândia, com o nome de FINGER, incluiu 3 atividades, ou 3 intervenções. A atividade física, a intervenção nutricional e as oficinas de memória, ou seja, o estímulo para o desenvolvimento da boa cognição. Num intervalo de tempo relativamente curto, olha que diferença foi observada de quem fazia a linha vermelha e quem não fazia a linha azul. Seja no componente de memória, seja no componente da comunicação, seja no componente das atividades do dia a dia, o que nós vemos é uma melhora já no curto prazo destas 3 intervenções: atividade física, dieta adequada e estímulos da memória, resultando numa melhora bastante grande das capacidades do indivíduo na idade mais avançada. Isto que é importante, ele não só perde, ele também ganha, chegando a ganhar 25% ou mais, 83% de melhora na função executiva. E o que é função executiva? É aquilo que eu faço no meu dia a dia, observado num estudo muito bem controlado. Um outro exemplo, já nos encaminhando ao final da nossa palestra, é este grupo de senhoras, todas elas com mais de 90 anos, que se reúne uma vez por semana para escolher, dentro da comunidade a qual pertencem, uma família que precise de ajuda. Então, essas senhoras discutem e escolhem uma família onde que elas poderão ajudar no transcorrer da próxima semana. A este fenômeno, a esta conjunção, eles chamam de Moai, e esta líder do grupo é uma senhora com mais de 100 anos de idade que disse: herdei esta função de minha mãe, quando ela passou, eu tinha algo em torno de 80 anos, e há mais de 20 anos faço isto, sem perceber que o tempo passou. O que é isto? É uma ação social que me permite ficar inserido dentro de uma comunidade, sem que eu perca o contato com os demais e fazendo com que eu não me sinta inútil, que eu seja útil para os elementos que precisam de mim. Eu termino esta palestra dividindo com os senhores um pensamento do Bernard Shaw, que dá a nós, idosos, uma enorme liberdade. Os velhos são muito perigosos. Nós somos muito perigosos, porque não temos medo do futuro. Muito obrigado pela atenção de vocês.